Olá, mais uma vez nós estamos começando mais um estudo bíblico e hoje nós vamos falar do verbo, que é o verbo eu sou. O verbo, aqui em São João 1, o verbo se fez carne, o verbo era Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas. Todas as coisas foram feitas por ele. Nem ele nada do que se foi feito se fez. Então, o verbo estava com Deus. E aqui mais na frente aqui, em São João 1, verso 4, está escrito assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo, o mesmo Deus do passado, que ele se intitula como eu sou, é o mesmo Jesus. E nós vamos provar isso. Quando Deus pediu que Moisés libertasse o povo judeu lá do Egito, Moisés perguntou a Deus e disse: quem que eu vou falar? Quem foi que me mandou? Aqui no Êxodo 4, Êxodo 3, verso 14, está escrito assim: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Dize mais, assim dirás aos filhos de Israel: eu sou. Então, ele é o verbo, que a palavra Deus não é nome. Deus é objeto de adoração. Então, por isso que ele disse: o eu sou, fala que o eu sou te mandou, porque Jesus é presente em todos os lugares. Então, ele aqui estava como verbo. Aqui em Deuteronômio 32, verso 39, veja o que está escrito: vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Então, não há nenhum outro Deus, só existe um só Deus. E ele é bem claro aqui, ó: eu sou, mas nenhum Deus comigo. Não tem primeira, segunda pessoa, nem terceira pessoa. Eu sou e mais nenhum Deus comigo. Então não tem esse negócio de três deuses. Então nós vamos mostrar aqui agora que esse mesmo eu sou é o mesmo Jesus Cristo. Aqui em São João 4, foi quando Jesus encontrou com aquela mulher de Samaria, que Jesus disse para aquela mulher que ela tinha 4 maridos. E ela disse: vejo que tu és um profeta. E veja aqui o que Jesus fala com ela. A mulher disse: eu sei que és o Messias, que se chama o Cristo. Vem que quando ele vier, anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu quem falo contigo. Veja, o eu sou aqui, Jesus falando que ele é o verbo, o eu sou, é o mesmo Deus. Que em São João 8, verso 12, está escrito aqui, ó: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Veja aqui, está empregado o verbo eu sou. É o mesmo Deus lá de Deuteronômio 32 e do Êxodo 3, que disse para Moisés: fala que o eu sou te mandou. Aqui em São João 8, verso 28, está escrito assim: diz-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem,
então conhecereis quem eu sou. O verbo eu sou empregado novamente. Em São João 8, verso 58, veja o que os discípulos disseram para Jesus. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui ele dizendo que ele é Deus antes que Abraão existisse, eu o sou. Mas por que eles disseram isso? Não tem nem 50 anos e ainda tem 50 anos e viste Abraão. Por quê? Porque o Espírito Santo, que é Deus, estava em Jesus, formando ali uma fusão, carne e sangue. Deus reconciliando com o mundo, usando o próprio homem reconciliando com Deus, a mistura do homem com Deus. Então Jesus é o princípio e o fim, ele é o ômega, o alfa e o ômega, como está escrito em Apocalipse, como está escrito aqui em Apocalipse 1, verso 8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então só existe um Senhor. Jesus Cristo tem que ser Deus, senão as Escrituras entram em contradição. Aqui em São João 13, verso 13, foi quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Veja aqui o que Jesus disse. Vós me chamais mestre e Senhor, dizeis bem, porque eu o sou. Veja aqui, Jesus falando abertamente que ele é aquele verbo lá que falou com Moisés. É o mesmo Espírito que falou com Moisés, estava em Jesus. Aqui em São João 15, no verso 1, veja aqui. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Veja que o verbo eu sou empregado novamente. Jesus mostrando abertamente. Ele repete sempre eu sou no presente, eu sou. Aqui em São João 15, verso 5, está escrito assim, ó. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aqui em São João 14, verso 6, veja aqui, irmãos, como é bom a Bíblia, ela responde a si própria. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Veja aqui o verbo eu sou. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é ninguém vai. Tem alguns pregadores que, para dizer que tem dois, eles falam ninguém vai ao Pai. Não está escrito assim, ninguém vai. Se tiver alguma Bíblia escrita assim, ela precisa ser corrigida. É ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. Já desde agora o conhecereis, e tendes visto. Então esse evangelho de São João é um evangelho muito profundo, que mostra a unidade de Deus. É o evangelho mais profundo dos 4. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Veja, analise o verbo. Virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo. Vocês podem observar que Jesus não fala assim. Eu vou levar vocês ao Pai.
Vou levar vocês para o meu Pai. Fala, não, levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também. Ele não diz para onde eu levar vocês, o Pai estará. Não, ele disse, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora conhecereis e o tendes visto. Por quê? Porque Jesus é a imagem do Pai. O Pai se faz presente através da imagem de Jesus. Então, nós voltamos lá para São João 1. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o Verbo era Deus e ele se fez carne através de Jesus. E habitou entre nós, reconciliando consigo o homem. Ele necessitava de ser um de nós, ser um homem. Somente ele sendo um homem que ele poderia ser Salvador. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Disse-lhe Jesus, veja que é o verbo presente, estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai? Ele está no Pai através da carne, aquela carne é Jesus, mas o Pai é o Espírito Santo que habitava em Jesus. E que o Pai está em mim, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Pessoas têm dificuldade, não conseguem ver o Pai no Filho. O Pai é Espírito. Jesus é aquela carne. O Pai se fez carne dentro da barriga de Maria e se tornou alma vivente e conviveu com o homem aqui na terra. Será que é tão difícil entendermos isto? Será que é tão difícil? Deus pode todas as coisas, é Deus. E Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe, irmãos. Dê o seu like, passe este vídeo para quem necessita de um estudo como esse. Analise as Escrituras e que o YouTube possa entender que este estudo é um estudo bom e que deve ser passado para mais pessoas. E o meu estudo é baseado nas mensagens de William Marion Branham, que nós acreditamos que é o profeta de Malaquias 4, versos 5 e 6, e que é o Elias de Mateus 17, que é prometido através das Escrituras, que Jesus promete para restaurar. Eis que Elias virá primeiro para restaurar todas as coisas. E aqui ele não é João Batista é do verso 12. E eis que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Esse é o Elias do futuro. Eis que Elias já veio e não vos conheceram. Esse é João Batista, está no entrelinhas. Assim também farão padecer o Filho do Homem. Jesus fala em três. Ele falou em três ali. O Elias que viria para o futuro, para restaurar todas as coisas, e o Elias que já veio, que foi João Batista. E Jesus, ele fala dele próprio, que ele morreria em uma cruz ali. Ele fala em São Mateus
17, ele fala assim: também farão padecer o Filho do Homem. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe.